Olá, eu me chamo Elizabeth Rodrigues, sou bolsista do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto intitulado Taxonomia de Peixes Neotropicais Amazônicos e Coleção Ictiológica do Instituto Mamirauá. Bom, essa sou eu. Eu sou bióloga pela Universidade Federal do Tocantins e mestre em zoologia pela Universidade Federal do Pará, em parceria com o Museu Emílio Gueldi, e eu venho trabalhando com peixes desde então, desde a época do mestrado, com taxonomia e sistemática. Durante essa apresentação, nós vamos passar por várias etapas, então eu apresento aqui o sumário para vocês, vou apresentar dois artigos em preparação, um artigo já publicado, atualização na coleção ictiológica, que é a coleção de peixes do Instituto, e atividades extras que eu desenvolvi durante a bolsa. Bom, o primeiro artigo em preparação é o novo registro de Moecausa migramoides para o interflúvio do Rio Negro e Japurá. Esse artigo ele tem como primeiro autor, me tem como primeira autora, o Alexandre Herpes como segundo autor e o Helder como terceiro autor do artigo. Bom, Moecausa. Vou afastar para cá para dar para ver tudo. Moecausa é um gênero com grande diversidade, existem várias espécies de Moecausa, de várias formas também. É um grupo considerado artificial, então não é um grupo monofilético. As moencausas, elas variam em formas corporais, sendo separadas em espécimes de corpo alto e espécimes de corpo baixo. Então, corpo alto como Moecausa oligolepse, Moecausa migramoides e Moecausa mutum. E corpo baixo como Moecausa cotinho e Moecausa lepidura. Exibem variados padrões de coloridos, como nós podemos observar, como uma mancha aqui no pedúnculo caudal, manchas na nadadeira dorsal, aqui em migramoides, aqui em lepidura. Algumas espécies possuem padrão de colorido de zigue-zague, entre outras. E algumas podem ter olhos vermelhos em vivo, que é o caso da Moecausa oligolepse, que tem esse olho vermelho bem forte quando são capturados e os animais ainda estão vivos. O gênero Moecausa possui 95 espécies válidas. A diagnose do gênero se dá por um pré-maxilar com duas fileiras de dentes. Então, no pré-maxilar nós temos duas fileiras, a fileira externa, que é essa aqui que fica embaixo da pele, entre a pelezinha do focinho do animal, do espécime, e a fileira interna, que é essa aqui. A fileira interna é composta por 5 dentes, e a linha lateral é completa, e a nadadeira caudal parcialmente escamada. Mas existem algumas moencausas que têm linha lateral incompleta. A distribuição de Moecausa ocorre na América do Sul, principalmente nas drenagens do Rio Orinoco, Amazonas e Guianas, onde a maioria das suas espécies estão distribuídas. Aqui é um estudo filogenético de Mirante de 2018, onde ele buscou estudar as relações filogenéticas de vários grupos, e dentre desses grupos estava o gênero Moecausa. E aqui ele obteve 2 grandes clados, um clado chamado Moecausa e o outro clado chamado Emigrama. Então, esse é o clado de Moecausa, está aqui composto por várias espécies, e esse é o clado de Emigramos. Dentro desse clado de Emigramos, nós podemos observar a presença de Moecausa migramoides e Moecausa coupei e colete. E Moecausa migramoides proximamente relacionado a Emigramos unilineatus, que é o seu grupo irmão. Essa é a distribuição da Moecausa migramoides durante as drenagens costeiras da Guiana, Suriname, Guiana Francesa, e recentemente na bacia amazônica do nosso país ela já foi documentada também. A descrição da espécie ocorreu em 1965 pelo Gerry, esse aqui é o desenho do holótipo. Na ocasião da descrição, ele comparou Emigramos unilineatus com Moecausa e Migramoides, porque são 2 espécies que possuem
muitas semelhanças, né? São espécies aparentemente parecidas, com colorido parecido, de formas, caracteres parecidos. Mas mesmo na ocasião da descrição, ele fez uma tabela de comparação entre as duas espécies e eu posso destacar alguns caracteres que são os poros da linha lateral, hemigramas unilineados são de 9 a 13 e moicas e hemigramoides são todas as escamas. Então, a linha lateral de hemigramos é menor, tem menos escamas perfuradas. Os raios ramificados da nadadeira anal de hemigramos unilineados é 23 a 27 e hemigramoides, moicas e hemigramoides de 22 a 25. E os dentes no maxilar de hemigramos unilineados de 4 a 8 e moicasa de 1 a 3. Então, tem essas diferenças entre as duas espécies. E como eu havia comentado anteriormente, na filogenia do Mirande, apontou que, de fato, o moicasa migramoide está, sim, proximamente relacionado a hemigramos unilineados, formando um grupo monofilético. A presente pesquisa teve como objetivo reportar uma extensão na distribuição geográfica de moicasa e migramoides. Material e métodos. Foram analisados espécimes preservados em álcool a 70% disponíveis das coleções ictiológicas Mamirauá e INPA. No Instituto Mamirauá, eu analisei os lotes, que são material do objeto de estudo, e no INPA eu visitei a coleção para ver o material comparativo, outros tipos de moicasa de outras localidades. Para os dados morfológicos, eu utilizei a lupa, e para dados merísticos e morfométricos, eu segui os protocolos de Fink e Weitzman, de 74, e Menezes e Weitzman, de 90, com a adição de algumas medidas utilizadas na pesquisa de Marinho et al. 2016. Esses são os meus resultados. Essa aqui é a minha tabela de medidas. Eu medi 21 espécimes até o presente momento. Algumas medidas ficaram com um desvio padrão um pouco maior do que o esperado, porém, como o artigo está em preparação, isso ainda é algo que vamos verificar. Então, como resultados, nós temos um novo registro da espécie, todos a reserva de desenvolvimento sustentável Amanã. Temos 2 lotes, por enquanto, aqui, anexado na apresentação, mas nós temos mais alguns que eu devo incluir em breve. Todos os espécimes aqui analisados para o novo registro foram diagnosticados de acordo com a diagnose da descrição original de moicasa migramoides. Aqui está a espécie de moicasa migramoides. Essa é uma foto não oficial do artigo, porque infelizmente ainda não pude completar essa etapa de fotografar o espécime, mas isso é algo futuro que vai ser necessário fazer para a submissão do artigo. E aqui é uma foto do espécime não preservado, que está em vivo e nós podemos observar seu colorido, nadadeira dorsal amarela, com uma mancha preta, vários cromatóforos na nadadeira caudal, avermelhados. Bom, a diagnose, né, como os espécimes foram confrontados com a diagnose original de moicasa e migramoides, que é uma linha lateral completa, os espécimes apresentam, o número reduzido de dentes no maxilar de 1 a 3, número reduzido de raios ramificados na nadadeira anal, 22 a 25, e escamação ligeira, posição da nadadeira dorsal diferente. Esse é o mapa da distribuição do novo registro. Esse é o mapa do novo registro de moicasa e migramoides, então aqui são os pontos onde outras localidades onde moicasa ocorre, e aqui está o nosso novo registro, que ocorre entre o Lago Abanã e o Lago Urimi. Nosso novo registro de moicasa e migramoides para essa localidade. Esses são os nossos agradecimentos desse artigo, são todas as instituições aqui representadas. O segundo artigo em preparação é a ictiofauna da Reserva de Desenvolvimento Mamirauá, Médio Solimões, Amazonas, Brasil. Esse artigo tem como primeiro autor o Alexandre Hercos, o coordenador do o Helder Queiroz, o Jonas Oliveira,
Jomar Oliveira, Elizabeth Rodrigues e Rita Barbosa. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá foi a primeira unidade de conservação dessa categoria implantada no Brasil, que buscou uma gestão participativa aliada à pesquisa científica que a subdizia. Essa é a localidade aqui no estado do Amazonas. Nós temos aqui a Reserva Mamirauá e também nós temos a Reserva Amanã, mas hoje nós vamos nos dedicar à Reserva Mamirauá, que é o objeto do estudo. Inicialmente foi feito um inventário de diversas espécies, para que ocorresse essa gestão participativa, dos moradores e aliado à pesquisa científica. Então, inicialmente, em 1999, foi gerado um inventário de peixes que registrou 291 espécies ocorrendo na Reserva Mamirauá. Bom, a área de estudo é a reserva. Ela é a maior área protegida de floresta de várzea com 1.124.000 hectares. É uma floresta de várzea, Então, de 3 a 6 meses fica inundada a quase 10 metros, a quase 10 metros a mais de profundidade, mais ou menos. Então, passa por várias estações, como a estação das cheias, a queda da estação das águas, a época de vazante e o aumento da estação das águas, todas em épocas diferentes do ano. Material e métodos. Material. Foram analisados a lista dos espécimes depositados nas seguintes coleções ictiológicas. Inicialmente, os espécimes coletados na Reserva Mamirauá eram depositados em outras coleções, como o MUSUSP, o Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, outras coleções. Hoje em dia, os espécimes coletados são depositados na nossa coleção. Então, nós temos vários materiais depositados em todas essas coleções. Então, nós analisamos todo esse material através do Species-Link para averiguar quais lotes, quais espécies já foram coletadas na reserva. Então, foi gerada uma lista, compilado todas as espécies, todos os lotes e qual a biografia. E foi checado também no catálogo Fishes se ocorreu alguma sinonímia, se alguma espécie mudou de gênero, se mudou de família, se teve alguma mudança nomenclatural. Resultados. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá possui 581 espécies válidas, incluindo 45 famílias e 15 ordens. Esse resultado apresenta um aumento de 50% em relação à primeira lista de peixes da reserva, obtida na década de 90 de Crampton. Então, claro que nós temos um esforço amostral bem maior do que há 21 anos atrás, porém, é um aumento significativo da diversidade. Siluriformes com 227 espécies e Carassiforme com 203 espécies. Juntos, eles formam 74% da riqueza de espécies da Reserva Mamirauá. Gimnotiformes possui 85 espécies registradas, Caráside 80 espécies, Loricaride 65 espécies. Ciclide 39 espécies, Apterodontide 33 espécies, Auxenipteride 26 espécies. Algumas espécies elas não entraram para o checklist por diversos motivos. Essas espécies elas foram mencionadas na primeira lista de Crampton, mas não puderam ser revisado o material, então foram retiradas desse checklist atual. Quinódos e tetragonópteros nós não tivemos acesso ao material, então não tivemos como incluir. Microglanes carne, Nanostomus harrisoni e Crenicicla cametana não foram depositados em coleção científica e também tem uma ocorrência diferenciada. Espécies que não possuem material tombado na coleção. O Arapaima gigas, que é o pirarucu, Colossoma macropomo, Blackplastoma platinemo, Vailante, Roseaxe e Juruense. Além disso, nós temos as arraias, que é a Potamotrigon constellata, a Strix
e a motoro são muito conhecidas na região. Todos esses animais são facilmente vistos na região de Tefé e da reserva Mamirauá. As últimas espécies a serem adicionadas ao checklist foram Elacocharax pusher, que é uma espécie miniaturizada de crenoquide, é uma espécie ornamental, também ocorre na reserva Mamirauá, e o Hemiodus astranaris. Esse é o mapa de distribuição das espécies na reserva de desenvolvimento Mamirauá. Então, aqui em bolinhas pretas são todos os pontos de coleta que foram realizados durante todos esses anos. Então, ocorreram muitas coletas aqui na região do Rio Solimões, mas também aqui em Alti, Paraná, no Rio Japurá. Nós também tivemos primeiros registros, que foi o primeiro registro de apistogramóides pulcapaenses para o Brasil, em adição informações de fecundidade, que foi um artigo da colaboradora do Instituto Mamirauá, Jomara Oliveira. E também o novo registro de mãe em casa e migramoides, do Interflúvio Rio Negro Japurá, que é o meu artigo que eu apresentei anteriormente, que ocorre tanto na Reserva de Desenvolvimento Amanã, quanto na Reserva de Desenvolvimento Mamirauá. Além disso, nós temos mais dois primeiros registros, que são as espécies de Curimatops microlepis e Pirulina zigue-zague. Bom, esse inventário que fizemos em relação a alguns outros inventários, nós pudemos perceber que o inventário do Rio Tapajós contou com 529 espécies e do Rio Xingu com 502. Então, nós estamos com um número bem elevado de espécies na reserva. Estima-se que pelo menos 8 espécies sejam novas e estão esperando para serem descritas. São essas 8 espécies aqui. Desde meados dos anos 2000, foram descritas 21 espécies, todas pertencentes à ordem Gymnotiformes, demonstrando uma grande riqueza dessa ordem na reserva Mamirauá. Aqui eu destaco duas espécies muito importantes, que é a Gymnotus mamirauá, que foi descrita, obviamente, em homenagem ao Instituto, e a Gymnotus jonasi, que foi descrita em homenagem a um colaborador técnico, Jonas Oliveira, que trabalhou muitos anos com Gymnotiformes com o pesquisador William Crampton. Então, conclusão. Novas pesquisas são esperadas em áreas mais isoladas da reserva. Essas atividades permitirão a descrição de novas espécies e identificação de espécies raras e ameaçadas de extinção, que eventualmente necessitarão de políticas de proteção. Esses são os agradecimentos às pessoas e às instituições aqui representadas. E agora eu vou apresentar o meu artigo publicado este ano. Eu publiquei uma nova espécie miniatura de Odontocaracídeo da bacia do Rio Orinoco, na Venezuela. Eu sou a primeira autora, juntamente com o meu coautor, o André. Essa é a nova espécie de Odontocaracídeo. O gênero era conhecido anteriormente como monotípico, apenas com a sua espécie tipo, que é Odontocaracídeo affinis, e aqui eles apresentam Odontocaracídeo vari. Essa é a nova espécie, ela possui vários caracteres diagnósticos e principalmente de colorido, que facilmente podemos diferenciar a espécie nova da espécie tipo. Então, tem essa grande mancha humeral, essas barras conspícuas ao longo de todo o corpo e um par de manchas no pedúnculo caudal. Essa distribuição de Odontocaracídeo vari ocorre na bacia do Rio Orinoco e aqui está as demais. Aqui, o Rio Amazonas, Rio Negro e Rio Solimões, Rio Japurá, são outras localidades que o Odontocaracídeo também ocorre. A etimologia foi uma homenagem, né? O epíteto específico é homenagem ao Richard Vari, que foi o primeiro coletor da espécie, e também é uma constante inspiração profissional para ambos os autores. Bom, agora que eu encerrei a parte dos artigos, eu vou contar um pouco mais a respeito da coleção de peixes do Instituto Mamirauá e da SM-ICTIO. Essa é uma atualização do que eu venho fazendo no meu projeto. Então, até então, já foram tomados 53 lotes. Todos eles são verificados um a um. A identificação, álcool, etiquetas, condições dos espécimes, vidros e tampas, local, prateleira, seção e outras, e etc.
Essa é a lista de acervo ou livro de tombo. Nós temos em torno de 2.986 lotes tombados na nossa coleção, de diversas famílias, ordens, espécies. E também, como eu falei, os espécimes, antes de serem tombados, eles são identificados, previamente eles são identificados geralmente por uma pessoa, mas eles podem passar por de duas até três identificações. Então, aqui, como forma de ilustrar, eu coloquei uma foto do Anadorus grifos, que é esse animal aqui, Rhineloricara convefoxocéfala, que é esse espécime, Odontocaracídeo sp, que é a espécie que eu trabalhei muitos anos, e Moencasia migramoides, que é a espécie do artigo. Então, todas essas atividades vêm sendo feitas na coleção de acordo com o meu projeto. Agora eu vou apresentar algumas atividades extras que eu fiz durante a minha bolsa. Participei da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Instituto Momirauá, onde nós buscamos mostrar à população animais que eles já conheciam, peixes que eles já conheciam, curiosidades, muitas informações, trazer a população próximo da ciência, e foi muito interessante. Além disso, nós tivemos vários jogos educativos, né, para chamar a atenção dos alunos das escolas que estavam visitando o Instituto naquela ocasião. E, além disso, ainda em 2019, eu tive uma pequena participação num curso ministrado pelo Jonas Oliveira e pela Jomara Oliveira, para alunos do curso de Biologia da UEA, da disciplina da professora Ana Amélia Jesus. E esse curso falava sobre taxonomia de peixes, teve a parte teórica e a parte prática, que foi ministrada tanto pelo Jonas quanto pela Jomara, e eu fiz uma pequena participação. No ano de 2020, eu dei uma palestra no segundo módulo de curso de inspetor de controle de qualidade de pescado, onde eu falei sobre peixes, sobre características gerais, sobre curiosidades, sobre estruturas e tudo mais. Ainda esse ano, participei de uma live, que foi Ictiologia no Brasil, Perspectivas para a Descrição de Novas Espécies em Ensino, onde eu contei mais a respeito do meu artigo que foi publicado esse ano, uma nova espécie de odontocaracídeo para a bacia do rio Orinoco. Essas são as referências das fotos, dos peixes e mapas. Muito obrigada, e esse é o meu contato.